Olá, eu sou Marcel Espadoto e nós estamos aqui no programa Carreiras, Negócios e Comportamento. Estou eu e o Francisco Garcia e nós vamos falar hoje sobre o cliente, o atendimento ao cliente, especialmente um cliente B2B. É um assunto muito importante, um assunto importante para as empresas, para os vendedores, para os executivos de vendas, para todos que têm relação com esse tipo de cliente. O cliente B2B, ele é um cliente que cada vez mais ele é mais exigente e ele tem mais condição de saber sobre o mercado, porque hoje nós temos as mídias sociais, nós temos a internet, nós temos a inteligência artificial. Então, esse cliente B2B, ele cada vez mais ele tem acesso à informação, ele é um cliente mais bem informado e nós temos que estar preparados para poder atender esse cliente, para poder suprir todas as necessidades que ele tem. Então, hoje, nós vamos esmiuçar bem aí como atender esse cliente, como se preparar para atender esse cliente, para que a gente tenha sucesso e também para que tenha satisfação do nosso cliente. Garcia, você quer falar um pouco sobre o cliente, sobre uma experiência sua, e a partir daí a gente desenvolve o programa. Sim. Bom, primeiro, muito obrigado aí para quem nos assiste. Muito obrigado aí ao Marcel também, por nós estarmos fazendo esse projeto aqui em conjunto. E, assim, esse é um tema bastante interessante, né? O cliente na ótica do B2B. Até traduzindo aí para as pessoas mais leigas, nós estamos falando aí quando uma empresa oferece serviço para outra empresa, tá? Marcel, o que eu tenho visto aí bastante no mercado é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque é o seguinte: cliente é uma coisa, para quem é fornecedor de algum serviço ou produto, né? De novo, a ótica aqui são clientes corporativos. É algo assim muito disputado, né? Então, dá um exemplo aí, um cara que tem uma solução de telecom, por exemplo. Existem aí N empresas de telecom correndo atrás de clientes. E aí nós temos clientes aí também cobiçados pelas empresas, né, de telecom aí. Mas telecom foi apenas um exemplo, é claro. Bom, o que acontece? Eu vou falar das minhas experiências aí como um cliente aí corporativo aí de algumas empresas, tá? Eu tenho notado aí, por parte de algumas, né, de novo, algumas empresas, não são todas, uma total negligência para com o cliente, ou o prospect, vamos falar assim. Então, o que acontece? Eu passei por algumas experiências o ano passado, quando eu estava aí de CTO aí de uma empresa. Aí eu ligava para uma empresa aí que eu procurava na internet, alguma fornecedora de um determinado serviço. E aí, cara, ficava um tempo para eu ter uma resposta. Então, assim, esse tempo, não estou falando de horas, minutos, etc. Estou falando de dias. Aí você entrava lá, tinha um Fale Conosco lá um site de uma empresa aí, fornecedora de alguma coisa, você preenchia lá falando, ó, tem interesse, eu tô querendo aqui para tal situação, etc, tal. Aí demorava aí dias para alguém pegar e mandar um e-mail querendo entender um pouco melhor o que eu estava querendo. Como que você vê isso, Marcel, dessa postura aí por parte de algumas empresas e da área comercial de algumas? Bom, primeiro que isso é lamentável, né? Um cliente precisando, necessitando de alguma coisa, ele tem lá um desafio e ele precisa de alguém que vai poder ajudá-lo, né? E quando o cliente demonstra essa vontade ou alguém precisa, né, de uma suprir ali um serviço, um produto, uma solução, e o pessoal de vendas, a empresa não consegue atender ou não está preparada para atender. Então, sobre isso que você falou, que infelizmente acontece muito, por N motivos, né? Falta de planejamento, falta de preparo, falta de capacitação, falta de ter uma visão, uma estratégia correta para o atendimento do cliente, né? Então, isso não deveria acontecer. Porque, basicamente, né, uma empresa, uma área comercial, ela precisa ter
uma estratégia clara de atendimento ao cliente, ela precisa ter uma área para geração dos leads, né, geração das oportunidades, e ela precisa ter o pessoal de vendas dela capacitado, né? Minimamente é isso que ela precisa. E no que você acabou de falar, a geração de leads aí aconteceu espontaneamente porque você foi lá e procurou. Então, quer dizer, uma das pontas aí aconteceu uma maravilha para a empresa, que é um cliente querendo comprar uma determinada solução. E, basicamente, talvez ali o planejamento da empresa não tenha contemplado tudo isso, e também a capacitação do vendedor para fazer isso. Mas, entrando um pouco mais aí no detalhamento disso, né? Quando a gente tem uma empresa que nos procura, o que nós devemos fazer? A gente tem que olhar, tem que ir lá, tem que conhecer essa empresa, tem que conhecer os desafios que essa empresa tem nesse momento e ver se casa com a nossa estratégia, com o produto, com a solução, com o serviço que nós temos, para a partir daí a gente começar a construir algo juntos, né? Nós vivemos hoje numa era de comunicação, de conectividade, de colaboração, aonde o cliente e o fornecedor precisam desenvolver uma parceria. Não é só uma relação transacional, é uma relação que transcende isso, é uma relação que vai perdurar por algum tempo, muito possivelmente não vai se vender só aquilo, vai se construir algo conjunto, e isso vai trazer satisfação, vai trazer resultados positivos ao longo do tempo para essas duas empresas. Então, é muito importante que já se estabeleça isso. Agora, de forma geral, os clientes não vêm até a empresa nos procurar, ou não vêm na quantidade necessária. Nós precisamos, uma empresa comercial, ou a área comercial de uma empresa, ela precisa desenvolver uma estratégia para encontrar esses clientes. E a gente não pode, né? O erro mais comum que eu encontro aí, quando falo nas reuniões com o pessoal da área comercial, eu pergunto: que tipo de cliente, que porte de cliente, que região, que tipo de solução você atende? E, de forma geral, as pessoas querem dizer que atendem tudo. Eu posso atender qualquer cliente. Quando eu digo que eu posso atender qualquer cliente, eu tenho que ser uma empresa de varejo, com um produto que é uma commodity, que todo mundo usa o tempo todo. Mas no B2B é mais difícil ter isso. É muito difícil no B2B uma empresa que consiga reunir uma solução que atenda todo mundo. Então, precisa ter muito claro lá nas áreas de planejamento, nas áreas de marketing, nas áreas comerciais, nas áreas de vendas, que tipo de cliente que eu atendo, que porte de cliente que eu atendo, que solução que eu posso integrar ou entregar para esse cliente que vai atender uma determinada necessidade do business daquele cliente, e pode ser que eu atenda regionalmente também, posso atender nacionalmente, posso atender internacionalmente, mas quando eu tenho muito claro as regiões que eu atendo, o tipo de produto que eu atendo, o tipo de desafio que eu atendo, fica mais fácil, porque a partir daí eu faço um mapeamento do mercado e eu começo a procurar as empresas que estão encaixadas na estratégia que eu posso atender. Eventualmente, um cliente ou outro pode me procurar, e aí eu vou ver se há um encaixe entre os meus produtos, soluções, serviços e a necessidade daquele cliente. Mas eu tenho que ter muito claro quem que eu vou atender, quem são meus prospects, quem são os clientes que eu vou abordar para poder vender o meu produto. Então, seria isso, assim, uma visão bem geral de como atender e o que atender desses clientes, Garcia. Sim, mas eu queria ainda insistir um pouco no seguinte, que eu acho que na área comercial, no geral, nas empresas, existe assim uma baixa qualificação das pessoas. De novo, não estou falando que são todas empresas, tá? Eu já fui muito bem atendido no passado por N empresas e
Até hoje até tenho pessoas aí de longa data que se tornaram até amigos meus aí, justamente pelo atendimento de excelência que tinham para as necessidades aí, não minhas, sempre foi para a empresa, né, que eu trabalhei na época e eu tinha um papel lá. Mas eu acho que hoje em dia existe assim uma coisa que é as pessoas às vezes, as empresas às vezes querem remunerar pouco o pessoal comercial e exigir muito. Então pega uma pessoa aí mais que ganha menos, vamos dizer assim, que não tem aí uma experiência de lidar com corporativo, porque como você disse, se o cara vai atender o Brasil inteiro aí, então ele tem que ser um produto de varejo. Porque aí varejo ele tem que estudar também a logística de entrega e tudo mais, mas ele pode se considerar um produto nacional, né? E ainda assim, dadas as devidas proporções, que nós temos aí regionalismos que impedem aí determinados produtos de serem bem aceitos em algumas regiões. Mas quando é um cliente corporativo, existe uma visão estratégica muito maior aí exigida por parte de quem é da área comercial. A pessoa não é simplesmente vender por vender, ele tem que saber muito bem o que ele está vendendo e muito mais para quem ele está vendendo, né? Então ele tem que saber que quando um cliente de uma área, vamos dizer, industrial liga para ele, então ele tem que saber lá o que é uma indústria minimamente e o que ele poderia estar oferecendo para uma indústria. Se é uma empresa do setor de educação, mesma coisa, ele tem que entender o que a empresa de educação pode estar usando do produto dele. Eu já vi aí muita situação aí também de muito pessoal de área comercial querer vender coisas que não tem o menor nexo com uma empresa, porque não houve essa preparação inicial aí de ele mapear, entender o que é esse possível cliente ou o que ele acha que é cliente para ele aí e sair à torta e direita oferecendo. Então, nesse ponto aí, eu queria que você me explicasse aqui para quem nos assiste aqui, como que você vê que deveria ser uma capacitação ideal aí para alguém da área comercial? Minimamente ideal, né? Vamos dizer assim. E se essa capacitação, se ela é algo que alguém que quer trabalhar na comercial tem que procurar por si só no mercado, ou se as empresas tinham que ter esse zelo aí em capacitar as pessoas que vão trabalhar para ele. Bom, é bem interessante a sua colocação, né? Abre aqui um caminho grande para eu poder falar. Bom, primeira coisa, né? Uma pessoa que deseja trabalhar na área comercial. Muitas vezes, né, as pessoas que se tornam vendedores, elas nem queriam ser vendedores, né? Aconteceu aí em algum momento da carreira dela, teve uma oportunidade, ou alguém enxergou que aquela pessoa tinha ali algumas valências, né, que ajudavam a se transformar num vendedor ou num bom profissional de vendas. Hoje nós temos uma série de assessments, né? Eu particularmente gosto muito e trabalho com o DISC. Então, com o DISC, eu consigo entender ali um pouco do comportamento daquela pessoa, né, das valências que ela tem para ser um vendedor. Tem algumas predisposições no perfil dela que ajudam. Lógico que só isso não significa que ele vai ter sucesso, mas alguns pontos, né, do perfil daquela pessoa apontam que ela tem, né, algumas características, algumas qualidades que vão ajudar. A partir daí, a gente precisa qualificar essa pessoa, qualificar ela quanto ao atendimento do cliente. Ele precisa ter um pouco de percepção para poder entender com quem ele está falando, qual que é o perfil da pessoa que ele está falando. Ele está falando com uma pessoa mais prática, ele está falando com uma pessoa mais analítica, ele está falando com uma pessoa mais emocional, ele está falando com uma pessoa mais racional. Tudo isso vai ajudá-lo a ter uma comunicação melhor com aquela pessoa. A construção da ponte, né? Eu sempre digo que a gente não deve atender as pessoas como a gente gostaria de ser atendido. A gente tem que atender as pessoas do jeito que aquela pessoa gostaria de ser atendida. Então, o vendedor ele precisa modular isso. Quando ele estiver falando com alguém mais emocional, ele age de um jeito. Quando ele está falando com alguém mais racional, ele age de outro. Então, isso é muito importante ele entender isso. Ele precisa ter uma ideia de como mapear um cliente.
Quando você vai num cliente, especialmente um cliente B2B, vamos imaginar uma multinacional, uma empresa muito grande. Ele vai ter que entender que aquela pessoa que ele está atendendo, ele precisa saber qual é o cargo dela e qual é a atividade que ele tem, qual a função que ele tem e o que ele vai poder nos ajudar. Basicamente, numa empresa, a gente tem que descobrir 5 perfis, pelo menos. Tem que descobrir quem é o usuário ou quem representa o usuário, tem que descobrir quem que inicia os projetos, porque muitas vezes quer se falar com o usuário, mas o projeto não inicia com o usuário. Tem lá uma área de engenharia, tem uma área de TI. Então, atender as expectativas do usuário é importante, ou quem o representa, mas temos que saber também aonde que o projeto inicia. Não é com o usuário, muitas vezes, é com uma outra área. Então, a gente tem que ir lá mapear isso também. Depois, nós temos que descobrir quem que é o influenciador daquele projeto. Muitas vezes, o influenciador do projeto é uma área de marketing. Muitas vezes, o influenciador do projeto é uma área de tecnologia, uma área de TI. Muitas vezes, o influenciador do projeto é o CFO, é o diretor de finanças, eu vou ter que mostrar ali uma planilha de ROI, como que isso se paga no tempo, ou uma planilha de TCO, qual que é o custo daquele produto no tempo. Às vezes um produto que custa muito inicialmente, ele tem uma manutenção muito baixa, e ele acaba sendo mais barato do que um produto que tem metade do preço, mas precisa de muito suprimento. Então, essa planilha do custo total de propriedade do produto no eixo do tempo é importante. E tudo isso nós vamos ter que demonstrar se essa é a parte que mais influencia o cliente, nós vamos ter que conversar lá com o diretor de finanças. Então, é muito importante saber quem é o influenciador, qual o departamento que ele representa e qual é a personalidade dessa pessoa. Depois nós temos a figura do decisor. Quem é o decisor? O decisor é a área tal, o decisor é o presidente da empresa, é o diretor comercial da empresa, é o diretor financeiro da empresa. Então, nós temos que entender também quem é o decisor, qual que é o perfil dessa pessoa, qual o cargo que ele ocupa. E, por último, o quinto perfil é o comprador, que em algumas empresas o comprador só faz o papel operacional de compras e muitas vezes o comprador ele tem a estratégia de compras está com ele. O influenciador e o decisor manda ali um shortlist, uma lista com 3 empresas dizendo, ó, você pode comprar do X, do Y e do Z. Qualquer um deles que você comprar, tá bom. E aí ele vai buscar quem tem a melhor condição, quem dá o menor preço, quem dá a melhor condição, quem dá a melhor condição de pagamento. Então, o profissional de vendas, não ele sozinho, né, mas o departamento de vendas da empresa precisa entender tudo isso, precisa entender de mapeamento. Depois do mapeamento, a gente tem que vencer as objeções que o cliente vai ter. Objeções é uma coisa muito importante. Um cliente sem objeções, ou ele não vai comprar, ou ele está distante de comprar. Todo mundo que compra tem uma objeção. E objeção é muito diferente de rejeição. A objeção é algo que a gente deve buscar, porque quanto mais eu estiver próximo da objeção, eu estou próximo do fechamento. E aí eu vou atender essa necessidade que o cliente tem. Talvez ele não conheça meu produto, talvez ele não entenda que aquele produto possa resolver o problema dele, ele vai ter objeção. E na hora que a gente trata das objeções, tratar de objeções é relativamente simples. A estratégia de entender. Eu tenho que entender quais são as objeções. Geralmente, as objeções têm 2 tipos. Uma de não entendimento, ele não entendeu o que a gente está ofertando, ou ele tem uma outra proposta, ou ele tem um outro produto que ele acha que é melhor que o nosso. Nos 2 casos, a gente precisa dialogar, precisa conversar, e quando a gente descobre qual é a objeção, se a gente consegue resolver, a gente tem que dizer para o cliente, olha, se eu conseguir resolver essa objeção, o negócio está fechado? Se o cliente fala, não, agora eu quero mais isso, veja todas as objeções para depois ir a campo ou voltar à sua empresa
para você poder resolver a situação. Nós não podemos ir resolvendo uma objeção depois a outra, e isso não tem fim. A gente precisa entender quais são as objeções, se eu posso resolver aquelas objeções, eu tenho que tirar do cliente o compromisso. Está fechado? Se o cliente falar que está fechado, eu vou resolver. Se o cliente falar mais coisas, eu vou ver se eu posso atender. Se eu não puder resolver aquelas objeções, eu devo dizer para o cliente claramente, diretamente, sinceramente: olha, não vou conseguir resolver isso, eu não tenho condições de atender a objeção que você tem, vamos deixar para a próxima, muito obrigado, melhor do que ficar num processo onde não tem fim. E com isso, a gente está próximo de negociar ali as condições e fazer o fechamento. Eu digo sempre que o fechamento ele tem que ser uma agressividade com inteligência emocional. Ser agressivo é perguntar para o cliente quando a gente acredita que já está atendendo, vamos fechar? E o cliente fala, fechar? Como assim fechar? Fala, olha, já atendi as suas necessidades, já vencemos as objeções, já passei para você as condições, vamos fechar? E se o cliente falar que não, perguntar para ele por quê, o que está faltando, né? Se eu fiz bem o meu trabalho, não está faltando nada e eu fecho. Agora, para fazer tudo isso, o vendedor precisa entender de comunicação, precisa entender de agressividade, precisa saber administrar o tempo, precisa saber mapear o cliente, precisa conhecer muito bem o seu produto, precisa conhecer muito bem a concorrência do seu produto, seu serviço ou solução. E nas empresas grandes, né, uma empresa que vende uma solução muito complexa, a gente divide os vendedores por verticais. Então, tem um vendedor de finanças, tem um vendedor de indústria, tem um vendedor de educação, tem um vendedor de saúde, porque ele precisa entender muito bem do segmento do cliente para poder dialogar com ele de igual para igual, né? Então, eu sei que eu me alonguei bastante aqui na resposta, mas esse seria o cenário total aí de o que seria a qualificação, a capacitação de um profissional de vendas. Ficou perfeito. E daí, eu tenho um outro ponto aqui também, que é o seguinte. Isso é também, óbvio, mais focado aí a minha constatação aqui para quem está iniciando aí na área de vendas aí corporativas, né? Que é o seguinte, quando uma empresa de algum tipo de serviço conquista um cliente corporativo, é importante entender que esse cliente corporativo aí não é só para aquilo que ele contratou naquele momento. Ele é um potencial de muitos negócios. E para isso daí acontecer, ou seja, outros negócios surgirem aí dentro de uma empresa, é importante que a área comercial fique antenada e constantemente tendo contato aí com esse cliente. Vou dar também de novo um exemplo aí do passado meu. Teve uma época que eu era CIO de uma empresa, e aí eu contratei uma consultoria naquela época lá. Consultoria dessas aí especializadas em alocar profissionais. Então, como eu estava numa empresa lá que crescia muito rápido, não dava tempo lá de ter os procedimentos de RH, de contratação. Então, a consultoria ali era um acelerômetro para isso. Nós chegávamos para a consultoria e falávamos, precisamos de um programador Java, analista de sistemas, analista de requisitos, DBA, etc. E daí, em pouquíssimo tempo, estava lá para atender as demandas lá que eram sempre urgentes. Mas uma coisa que naquela época lá eu também percebi que está dentro desse contexto aí que eu comecei a falar agora. Teve uma consultoria que eu contratei lá e colocaram lá 5 recursos, que é assim que eles chamam as pessoas. Eu particularmente não gosto desse nome, chamar pessoas de recursos, né? Mas era assim que eles chamavam. Colocaram lá esses recursos para trabalhar lá na minha área lá e simplesmente sumiram. Então, o que acontece? Era um projeto lá de duração de 6 meses, né? Então, simplesmente tinha a nota fiscal lá, todo o início do mês lá, referente àquelas 6 pessoas trabalhando para mim. Mas não apareceu simplesmente ninguém lá para perguntar se eu estava contente com aquelas pessoas, se eu estava precisando de mais pessoas, se eu tinha alguma outra coisa, alguma outra necessidade qualquer que eu tivesse. Porque eu entendo o seguinte, se uma empresa se denomina consultoria, ela não deve ser como uma consultoria apenas de colocar pessoas dentro de uma empresa. Ela tem que ser consultoria para N situações.
E lá, como era uma empresa que crescia muito rápido, nós tínhamos lá demandas de todos os tipos e a todos os momentos. E, francamente, essa empresa aí perdeu o terreno lá e chegou uma hora lá que apareceu uma outra lá que tinha uma interação maior comigo. Eu comecei a passar muito mais demandas para essa outra consultoria e eles tiveram lá um êxito bem maior lá no nosso relacionamento. Então, eu queria que você também traçasse aí um raciocínio sobre isso, sobre essa necessidade aí constante de uma empresa que obtém um cliente corporativo de interagir com ele, de estar lá a todo momento lá participando, lá vendo o que ele precisa, oferecendo coisas para eles, porque eu era muito aberto nessa época. Se chegasse alguém lá e me oferecesse uma coisa, de repente eu podia não precisar naquele momento, mas já ficava antenado. Pô, esse cara tem isso, então daqui a pouco, se eu precisar, eu já sei com que eu posso contar. O que você pensa sobre isso? Bom, conquistar um cliente não é uma coisa fácil, né? Dá trabalho a gente ir lá, fazer tudo aquilo que eu falei agora há pouco, entender tudo. Aí um dia o cliente fala negócio fechado, né? Quando ele fala negócio fechado, a coisa não terminou, né? Na verdade, ela está começando os novos processos. E é muito importante a gente fazer o que se chama de cross-selling, upselling, né, que é vender mais coisas para aquele cliente ou vender mais dos mesmos produtos que eu estou vendendo. Então, o cliente é uma plataforma que depois que a gente conquistou, a gente pode ter e a gente deve ter muito mais oportunidades ali. Porque a primeira vez que o cliente comprou da gente, ele pode ter comprado da gente por milhares, centenas de motivos, né? Por que ele comprou da gente a primeira vez? Agora, a segunda vez, ele vai comprar se ele estiver satisfeito com o trabalho que a gente está fazendo. Então, a gente tem que estar dialogando com o cliente, a gente tem que estar fazendo pesquisas, né? Eu ouço muito o cliente falar o seguinte: ah, mas se eu ligar para o cliente para perguntar se ele está satisfeito, ele pode dizer que não está. Falei, pô, se ele não está satisfeito, ele vai ligar para você, ele vai reclamar, ele vai no Procon, ele vai no Reclame Aqui, ele vai ligar lá para a tua empresa para reclamar. Então a gente não pode ter esse receio, nem essa preocupação de que se eu ligar para o cliente vai reclamar. Se ele estiver insatisfeito, ele vai reclamar de qualquer forma, e o cliente que reclama é um bom cliente, porque tem muito cliente que não reclama, mas vai embora, abandona você, começa a comprar de outro e nem te dá a chance de você melhorar. Então é muito importante isso, que essa relação com o cliente não pode ser uma relação transacional, que nem eu falei agora há pouco, vendi e acabou. A gente tem aí hoje no mercado, né, consolidado, a gente tem um vendedor hunter, que é aquele que fica buscando um novo cliente. E nós temos aquele vendedor farmer, que é o vendedor que cultiva o relacionamento, né? Um é bem caçador e o outro é como se fosse um agricultor que semeia a terra, prepara a terra, desenvolve ali a ver a planta nascer para depois colher. E hoje está nascendo, ou já existe, um vendedor que está se chamando de Hammer, que ele é um pouco hunter e um pouco farmer. Ele tem que fazer as duas coisas. Então, quando ele encontra um cliente que ele foi hunter, ele começa a ser farmer nesse cliente também para desenvolver novas vendas, novos produtos, descobrir novos desafios que ele pode ajudar o cliente. Nessa relação, pode-se nascer novos produtos, pode-se nascer novas estratégias, desde que tenha assim uma relação muito próxima. Antigamente, a gente tinha assim duas pirâmides, que era o cliente e a empresa fornecedora, que elas se juntavam pelas pontas, um comprador de um lado e um vendedor da outra. Hoje, essa relação, nós viramos as pirâmides e as bases se encontram, porque o meu financeiro da minha empresa fala com o financeiro da outra empresa, a engenharia da minha empresa fala com a engenharia da outra empresa, o meu marketing fala com o marketing do outro produto, e o profissional de vendas, ele corre tudo isso para fazer esse diálogo, para fazer essa relação. Então, nós não podemos conquistar um cliente e achar que acabou ali. Existem, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos,
uma potencialidade muito grande para que eu possa vender mais coisas, para que eu possa colaborar com esse cliente, para que ele possa ter mais sucesso através das soluções que a minha empresa desenvolve. Essa parceria, essa aliança, ela tem que ser maior. E tudo isso parte de um profissional de vendas que seja competente e que consiga enxergar essas possibilidades e fique sempre dentro do cliente, conhecendo mais gente, mapeando, perguntando, descobrindo, olhando para o mercado e vendo, olha, tem uma lacuna aí no mercado que aquele produto do cliente, junto com a minha solução, a gente pode atender melhor. Então, estar em vendas é estar atento, sempre com essa visão de desenvolvimento de negócio e muitas vezes até provocando o cliente, sendo um provocador. Olha, se a gente fizer isso, a gente não pode ter sucesso, levar para o cliente novas opções que a gente está enxergando. Então, esses vendedores focados em verticais, eles vão ter um sucesso maior, eles vão entender melhor do que está acontecendo naquele mercado do próprio cliente. Ele fala de igual para igual. Muito bom isso daqui, tudo que a gente está conversando aqui, mas a gente está chegando aqui no final aqui desse episódio aqui nosso, desse programa aqui, que eu acho que é muito esclarecedor aí para quem trabalha aí no ambiente corporativo, né? Então, eu acho que por hoje nós vamos ficando por aqui. E nós aqui, eu e o Marcel, aqui esperamos você aí no nosso próximo programa aqui na TV Humana. Até lá no próximo programa, tudo bem? Até mais. Tchau. Até mais. Bons negócios para todos os vendedores aí, todas as empresas que estão nos assistindo.